Olá, amados irmãos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, a primeira do mês de abril, para ministrarmos no nosso culto de célula. Lembrando aos irmãos que a partir de hoje iniciaremos um novo ciclo de 4 ministrações. Estávamos trabalhando com outras 4 desde novembro do ano passado até agora o mês de março. E a partir de hoje, em abril, nós estaremos iniciando esse novo ciclo com 4 ministrações. Lembrando aos irmãos que o mês que nós tivermos 5 sextas-feiras, na primeira, a célula está aí com a sugestão de estar fazendo um momento de oração, de clamor, de súplica, né? Reunindo aí os componentes da célula e fazendo este momento de oração em nome de Jesus, tá certo? Quando nós voltarmos, nós vamos estar orientando aos irmãos, como nós fizemos no ciclo passado, passando todas as ministrações, orientando, ensinando, para que os pregadores aí de plantão possam estar voltando e atuando nas nossas células em nome de Jesus. Eu me lembro que no último, alguns pregadores escaparam, mas nesse novo ciclo, dificilmente, meu irmão, você escapará. Entrará na escala e todos estarão aí pregando em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta hora, tá certo? Pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para esta palavra, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, glória e louvor nós queremos render ao Senhor. Te pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, suplicamos pelo nosso país mais uma vez, pela nossa nação, pelos governantes, Pai, deste país de uma forma geral, na escala municipal, Pai, estadual e federal. Te pedimos, Pai, a tua misericórdia. Visita ao Espírito Santo de Deus esses homens, esses corações, Senhor Deus, e que eles possam ter o temor ao Senhor, o temor da tua palavra, se render aos teus pés. Que o Senhor, Pai, possa promover um reboliço santo, Pai, ali no meio daqueles políticos, e que, Senhor Deus, a tua misericórdia também possa alcançá-los para a glória do teu nome. Te pedimos agora por esse momento, Pai, de culto de célula, te pedimos a tua bênção, a tua unção, a revelação da tua palavra. Ministra, Pai, através do teu servo nesta hora, para que esta palavra possa alcançar muitos corações, que todos, Pai, ao ouvi-la, possam, Pai, ser impactados, porque cremos que esta palavra vem do trono da tua graça para os nossos corações. Continua conosco, em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto de hoje, dessa primeira sexta-feira do mês, está lá no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 15. Por favor, eu peço aos irmãos que abram a palavra nesse texto. Nós vamos ler. Repetindo, Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao 15. Diz a parábola dos lavradores maus. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Vamos ficar aí até o versículo 15, depois nós complementamos a leitura.
Irmãos, esse texto conta a história dos lavradores maus. Essa parábola conta a história de homens mal agradecidos, de homens ingratos, homens rebeldes. Percebam que na leitura aí, nós vimos que um certo homem, ele tinha uma vinha. O que é uma vinha? É um terreno grande onde várias videiras são plantadas, né? O fruto da uva. E aí ele pega essa vinha, ele empresta ou ele arrenda esta vinha para esses homens chamados de lavradores. E ele se ausenta do país. Um determinado espaço de tempo, como ele não pode voltar, porque ele está longe, ele manda primeiro servo, né, para que aqueles homens pudessem dar o valor devido daquela vinha para ele, algo que foi justo naquela época. Não é? E os homens, além de terem a vinha para produzir, para cultivar, para dali tirarem o seu sustento, eles podiam também vender, não é, para outras famílias. E aí, quando chega o primeiro servo, diz o texto que ele foi espancado e foi despachado vazio. O homem, então, depois de um tempo, ele manda o segundo servo, que é tratado da mesma forma. E aí ele manda um terceiro servo. Esse terceiro servo, ele também é espancado, ele é ferido, trajado, e aqueles lavradores despacham aquele homem vazio. E aí ele faz uma pergunta, né, o dono da vinha. Que farei? Enviarei o meu filho amado. Ele faz uma pergunta, não é? Já que depois de 3 tentativas ele não consegue, ele diz que vai enviar. Ele afirma agora, vou enviar o meu filho amado. Quem sabe, talvez, esses homens o respeitem. Mas não foi nada daquilo que ele estava pensando. Vamos entender, irmãos, esta parábola trazida por Jesus no momento de ensinamento para os seus discípulos. O versículo 9 que nós lemos fala do homem que nesta parábola ele representa Deus. Esse certo homem aí representa o próprio Deus. Os lavradores maus, citados também aí no versículo 9, representa a nação de Israel, os judeus. Mas eu quero traduzir para os dias de hoje como todos aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus, como também a nação de Israel rejeitou lá naquela época. Tá certo? E a vinha, o que é a vinha? A vinha diz aí no versículo 9 que a vinha é a promessa. E nós vamos ler o versículo 10. Vamos ver o que é que o versículo 10 aí nos diz. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Perceba que esse foi o primeiro servo que aquele homem mandou até a sua vinha. Esse primeiro servo, irmãos, ele representa o sacerdote. Sacerdote, aquele mesmo desde lá do início, que pregava a palavra, que orientava o povo, que evangelizava, que falava da palavra de Deus. Os irmãos se lembram de Noé, Moisés, Arão, Eli, Samuel e tantos outros? Da mesma forma. Mas nós nos lembramos o que é que acontecia. As pessoas não valorizavam devidamente. As pessoas ouviam, mas continuavam a viver a sua própria vida. Nós vimos no ciclo passado acerca de Noé. Quanto tempo Noé pregou a palavra, não é? E as pessoas não fizeram caso algum. Da mesma forma, aí, esses lavradores despacharam o homem vazio depois, não é, de terem o espancado. Versículo 11, vamos ver o que é que diz. Ele manda um outro servo. Quem é que esse outro servo representa? Esse outro servo, ele representa o profeta. O profeta daquela época chamava o povo também para um concerto, chamava o povo para uma aliança. O profeta, quando nós lemos a palavra, nós vamos ver lá vários momentos de confronto. O profeta
confrontando o povo, chamando o povo para uma vida correta, digna, com o Senhor, em alinhamento com a palavra. E o que é que as pessoas faziam? Da mesma forma, não davam crédito. Viravam as costas para os profetas. Nós podemos citar o profeta Isaías, profeta Jeremias, Ageu, Malaquias. Todos esses homens chamaram o povo à atenção. Chamaram o povo para um concerto, para uma aliança. Nós lembramos de Isaías, de Jeremias, dizendo ao povo, olha, desce lá a casa do oleiro. É preciso desfazer tudo que está errado e fazer de novo, porque o oleiro pode fazer isso. Assim como ele faz com o barro, o nosso Deus vai fazer com as nossas vidas. Isaías também, já profetizando, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aleluia. E da mesma forma, as pessoas não davam crédito algum à palavra do profeta. Ageu e Malaquias nós conhecemos também, ambos profetizaram ali sobre o mesmo assunto, que nós tratamos já há algum tempo, na EBD falamos também, principalmente para os irmãos que estarão se batizando, sobre dízimos e ofertas. Ageu diz, olha, vocês estão recebendo o salário e é como se estivesse colocando em um saco furado, justamente por quê? Porque não devolvia ao Senhor. E Malaquias, texto muito conhecido, ele confronta ao povo dizendo, vocês estão roubando ao Senhor, justamente porque não devolvem, não é? Os dízimos e as ofertas ao Senhor. Então o profeta, irmãos, era um representante de Deus. E o que é que esses lavradores fazem? Da mesma forma. Eles espancam e despacham esse homem vazio. Versículo 12, nós lemos aí, aquele dono da vinha manda um terceiro representante, irmãos, que da mesma forma, ele é espancado, ele é ultrajado, ele é humilhado e ele é expulso da vinha que era, não é, de propriedade do seu patrão. Mas eles, não é, aqueles lavradores, fazem da mesma forma. E aí, nós chegamos no versículo 13, que surge aquela velha pergunta. Aquele homem indignado, ele faz uma pergunta, o que eu vou fazer? Eu já mandei 3 representantes meus lá e eles foram maltratados, humilhados e foram expulsos, até espancados eles foram. Já sei, vou mandar o meu próprio filho. Quem era esse filho, irmãos? Esse filho traduzido, irmãos, é o próprio Jesus, é o próprio Senhor, é o Salvador das nossas vidas. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Esta parábola, irmãos, contada lá por Lucas, lá atrás, ela retrata hoje da mesma forma o que acontece com as pessoas que aí, representando a nação de Israel, como eu falei lá no início, representando os judeus que rejeitaram a Jesus, hoje as pessoas da mesma forma rejeitam o Senhor. Então vem o sacerdote, vem o profeta, vem a igreja, vem os discípulos do Senhor, prega a palavra, ensina, ministra e, da mesma forma como nós vimos aí na parábola, a igreja de Deus hoje, ela é rejeitada, ela é humilhada, ela é espancada, ela é mal falada. E aí o próprio Deus resolve enviar Jesus, que é o filho desse homem aí na parábola. E Jesus hoje da mesma forma, ele é rejeitado pelas pessoas, né? Ele não é aceito, ele não é valorizado. É isso que o versículo 13 está falando. E junto com o 14, olha a atitude daqueles homens, irmãos. Os lavradores então arrazoavam entre si, dizendo, olha, este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança venha a ser nossa. Versículo 15. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Não é que mataram mesmo o filho do dono daquela vinha? Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Uma outra interrogação. O dono da vinha já mandou 3 representantes, já mandou o seu filho, aconteceu o mesmo com todos eles, e ele agora faz essa pergunta, o que é que eu vou fazer com vocês? Se referindo aos lavradores. E aí o versículo 16, que nós ainda não lemos, nós vamos ler agora. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros.
Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Olha que coisa interessante, irmãos. Que foi que aquele homem fez? Olha, já que vocês não querem a vinha, já que vocês estão fazendo pouco caso, já que vocês não estão valorizando como deveriam fazer, o que é que eu vou fazer? Eu vou tomar a vinha, porque a vinha é minha, e eu vou dar para outras pessoas que queiram, que aceitem, que valorizem. Quando eles ouvem esta palavra do dono da vinha, eles aí, se manifestam e diz logo: não, não pode acontecer isso. Olha, eles estavam há tanto tempo usufruindo, eles estavam ali, se alimentando daquela vinha, fazendo até comércio, mas nunca pagavam a parte ao dono da vinha. E quando o dono da vinha disse que ia tirar, eles disseram: pelo amor de Deus, que isso não aconteça. E aí o versículo 17 diz: mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. E o versículo 18 termina dizendo: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Se a gente fosse voltar lá para a história, irmãos, narrando o que simboliza esta parábola, Jesus veio para a sua própria nação, ele veio para os judeus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí Jesus, ele pega, ou melhor, o próprio Deus, pega tudo o que foi oferecido para a nação de Israel e dá para uma outra nação, que por sinal somos nós, que estamos aqui hoje, Igreja do Senhor. E todos aqueles que têm rejeitado o Senhor Jesus, nos dias de hoje, têm feito a mesma coisa da época lá da nação de Israel. Tem rejeitado, tem humilhado. Então esta palavra, ela vem para você hoje, nessa noite, meu amigo, meu irmão que está aí distante, afastado. Não continue rejeitando ao Senhor. Quantas oportunidades você já teve? Quantos representantes do Senhor já vieram até você, já foram ao seu encontro? Quantos sacerdotes, quantos profetas, quantos irmãos da igreja e o próprio Jesus que já chegou até você e você continua da mesma forma. Então nessa noite, você que está ouvindo esta palavra, não rejeite mais uma vez. Não seja ingrato, não seja mal agradecido, não seja rebelde como aqueles lavradores maus foram. Mas seja inteligente. Aceita Jesus no seu coração. Você que está distante, volta para Ele, porque é isso que todo homem precisa, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta hora, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos orar por esta pessoa que ouve esta mensagem, por todos aqueles que se encontram afastados, distantes do Senhor, aqueles que ainda não fizeram aliança contigo. Tem misericórdia, Pai, visita, continua enviando, Pai, os teus representantes, os teus sacerdotes, profetas, levitas, a tua igreja, os teus servos, para que possam falar, Pai, do teu amor, do teu Filho Jesus ao seu coração. E ao ouvirem, Pai, esta mensagem, que possam se entregar aos teus pés, que possam se render aos teus pés, entregando a sua vida e confessando o Senhor como único e suficiente Salvador. Obrigado por esta palavra. Continua com o teu povo. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fica com Ele porque Ele é maravilhoso. Até a próxima.